João, de imediato, né? A Rádio Gaúcha agora está falando com 100 mil pessoas, né? Dessas 100 mil pessoas que nos escutam, tem diversos grupos aqui, enfim, né? O que tu pegaria e salientaria de mais importante do que foi falado pelo governo agora de manhã? O que talvez seja o macro disso tudo? Claro, vamos lá. Tem duas frentes aqui nas propostas que foram anunciadas. A primeira é uma tentativa de anunciar uma série de medidas para a gente conseguir, em 2025 e 2026, manter as contas públicas de acordo com o arcabouço fiscal. Isso é muito importante porque se o governo não cumprir o arcabouço fiscal, significa que ele está gastando mais do que arrecada e tem que se endividar para compensar o que falta. E se ele se endivida, acaba pagando juros maiores na sua dívida, as pessoas começam a tirar um pouco de dinheiro do Brasil, o dólar sobe e você afeta toda a população. Então essa frente aqui é muito importante, é uma frente de você manter as contas públicas em ordem ao longo dos próximos anos. Que é o corte de gastos, João. É um pacote de corte de gasto, contenção de gastos. E a outra frente é um anúncio de uma medida que, na verdade, vai tramitar ao longo de 2025 para valer em 2026, que é uma mudança na forma como renda é tributada no Brasil, aumentando a faixa de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e havendo uma compensação que aumenta a alíquota paga pelas faixas de renda mais elevadas. Então são duas frentes aqui de medidas muito importantes anunciadas hoje. O que mais afeta diretamente o nosso público? Olha, eu acho que ambas têm um efeito muito grande, porque dólar, por exemplo, é o que afeta diretamente a vida de toda a população, né? Independente da sua faixa de renda, dado que quando a gente compra algum produto no mercado, por exemplo, é um produto cujo custo é afetado pelo valor do dólar, dado que ele disparou agora, neste exato momento, está a disparar após os detalhes do pacote. Perfeitamente colocado. A gente está vendo o dólar se aproximando de 6, um valor de fato muito alto. E por quê? Porque na forma como foi anunciado o pacote de contenção de gastos, existem muitas dúvidas sobre a real capacidade do governo entregar os cortes que foram anunciados em 25 e 26, que somam 30 bi em 25 e 40 bi em 26 pela sua programação, mas faltou um certo detalhamento em termos de, é realmente factível que todas essas medidas conseguirão ser aprovadas na intensidade e no tempo necessário? Essa dúvida levou a uma preocupação de que, se não acontecer isso, você vai acabar tendo um volume de gastos muito elevado no ano que vem, e esse volume de gastos muito elevado no ano que vem vai fazer com que você tenha que se endividar para pagar esse buraco. E aí você acaba tendo um efeito de juros mais elevados, dólar mais elevado. Então, a reação negativa diz respeito a esta falta de detalhamento, principalmente sobre a contenção de gastos. João, e qual é a tua leitura pessoal sobre isso? Tu acha que, embora o mercado tenha se atribulado agora, né? Ou seja, me parece que há uma desconfiança do mercado, né? Em relação à possibilidade de colocar em prática essas medidas no sentido de equilibrar a situação fiscal do país. Na tua avaliação pessoal, é difícil mesmo, ou o que foi anunciado até agora te parece factível e de fato tende a ser positivo para o país de um modo geral? Não, eu acredito que é difícil mesmo. Infelizmente a gente hoje tem uma situação onde gastos no Brasil crescem num ritmo difícil de ser controlado, porque uma boa parte das despesas são chamadas de obrigatórias. O executivo não tem tanta capacidade de escolher se vai ou não arcar com elas, elas estão lá imputadas para dentro da Constituição que tem que ser arcadas, e a gente só consegue mudar isso através de medidas mais estruturais, medidas que realmente façam que o governo deixe de ser obrigado a crescer determinadas linhas de despesas todos os anos. E o perfil de medidas que foram anunciadas hoje são medidas que têm algumas um caráter mais estrutural, mas outras delas têm um caráter mais pontual. O caso, por exemplo, do pente fino. O pente fino é um rol aqui de medidas que tenta economizar com algumas linhas de benefícios que hoje estão sendo dadas fora das regras. Por exemplo, tem algumas medidas ali de benefício de prestação continuada, o próprio Bolsa Família, que está tentando buscar dentro desses programas pessoas que estão ganhando indevidamente o benefício. E se você faz isso, você até consegue ter uma economia pontual num ano ou outro, mas você não afeta o crescimento estrutural dessas outras despesas que eu estou chamando aqui de estruturais, né, de obrigatórias. E aí você não consegue chegar neste equilíbrio de receitas e despesas do governo e acaba tendo que se endividar para pagar o que falta. Esse é o grande problema, né? Acho que nas palavras aqui não é nem ser bom ou ruim, é uma questão assim, que se não tiver dinheiro para pagar os gastos, tem que se endividar. Se endividar, inequivocamente vai ter que pagar juros mais altos
e o dólar vai acabar rodando num patamar maior. E esse é o grande problema. Então, João, a tua interpretação é que o perfil, né, das medidas anunciadas pelo governo, embora possa ser positivo, não chega a ser estruturais a ponto de conseguir fazer esse equilíbrio que o mercado, inclusive, espera, já que o mercado está demonstrando certa desconfiança, muito clara. 5,99 dólar. Eu queria que tu desse exemplos práticos para a gente dentro do possível, João. O que o governo anunciou, por exemplo, de corte de gastos e o que seria mais proveitoso anunciar que não foi anunciado? Claro. Vamos lá. A tabela aqui, ela inclui uma série de medidas, né? Parte delas representam algumas medidas que são mais estruturais, por exemplo, você mudar a regra de aposentadoria de militares, né? Isso é uma medida mais estrutural. Você fazer com que o crescimento de despesas atreladas ao salário mínimo ele seja limitado pelas regras do arcabouço fiscal. Então, hoje você tem muitas despesas do Estado, do Executivo Federal, que crescem de acordo com o salário mínimo. Se o salário mínimo cresce num ritmo muito elevado, você acaba tendo um crescimento muito elevado dessas despesas. Você teve uma mudança estrutural aqui nessa medida de hoje, que é você limitar esse crescimento para o máximo que o arcabouço fiscal permite, que é 2,5% de crescimento real ao ano. Esse reenquadramento é uma notícia positiva, é algo dentro desse rol de medidas mais estruturais. Você também tem uma tentativa de limitar crescimento de emendas parlamentares, que também tiveram um crescimento muito substancial e tinham uma trajetória de crescimento ao longo dos próximos anos, que vai ser mais contido a partir desse arcabouço. E isso acho que pega ali a parte mais benigna, né? Aquela parte que tem um efeito mais estrutural nos próximos anos. Porém, as outras medidas, como eu falei, elas dizem muito respeito a esse chamado pente fino, né? Você hoje corrigir pessoas que estão recebendo benefícios diversos de forma irregular, que não deveriam estar recebendo esses benefícios, que é uma boa notícia, ajuda no curto prazo, mas ela não consegue impedir que depois que você tem esse primeiro efeito benigno, as despesas continuem crescendo em 27, 28, 29. Claro. Então não entra no rol de coisas estruturais. Seria bom que, além disso, você tivesse outras medidas que permitissem que a gente olhasse para frente e visse que a dívida não vai precisar aumentar para você pagar as suas despesas. Por exemplo, João, só um exemplo para a gente pegar aqui junto contigo, a gente que é leigo. Uma medida que poderia ser anunciada que tivesse esse perfil mais profundo, como tu está dizendo, mais estrutural. A gente poderia, por exemplo, mudar todas as regras de crescimento, por exemplo, de despesas obrigatórias do governo. Uma das despesas, assim, que é um tema, eu entendo ser um tema que exige debate, mas hoje o piso da saúde e da educação, ele é reajustado por uma taxa de crescimento que não depende da capacidade do governo pagar ou não. A saúde e a educação, elas automaticamente são reajustadas a um ritmo de crescimento muito elevado, independente das receitas estarem crescendo de acordo ou não. Seria muito importante que fosse feita uma medida estrutural que desse um pouco de margem do executivo de adequar esse crescimento dessas despesas, que são chave para a sociedade, é claro, gastar com saúde, gastar com educação, mas é importante que em anos que a receita caia muito, você não seja obrigado a pagar um crescimento muito elevado desses gastos. Então seria uma medida interessante aqui você incluir uma capacidade do governo ter margem para ajustar um pouco o crescimento do gasto com saúde e educação ao longo do tempo, de acordo com o que ele tem condições de pagar. Isso não significa não gastar com saúde e educação, significa que o crescimento ficasse contido àquilo que o governo avalia que tem capacidade. E não é o caso hoje. Hoje você continua vendo esse gasto com saúde e educação crescendo de forma obrigatória, sem controle do governo. Então seria muito importante que tivesse uma medida aqui no rol das que foram discutidas que endereçasse essa questão. Infelizmente não teve. Acho que esse seria uma das primeiras ali que poderiam ter sido inclusos. Essa voz de João Fernandes, ele é economista, está nos ajudando aqui a entender, né, esse pacote fiscal do governo. Enfim, e diretamente de Brasília, Matheus Chu, nosso repórter lá. João, tem uma pergunta para ti. Chu. João, estou acompanhando agora aqui a coletiva dos secretários, né, do Ministério da Fazenda, que vão trazer mais detalhes técnicos aí sobre o pacote, mas eu queria te questionar ainda sobre o anúncio feito há pouco pelos ministros, sobre esta estratégia do governo de divulgar ao mesmo tempo duas coisas distintas, né, que é a reforma da renda, sobre o imposto de renda, e o pacote de corte de gastos. Isso, inclusive, ontem causou um sobressalto no mercado quando as informações foram divulgadas ainda pingadas, né? Não ficava claro se uma coisa estaria atrelada à outra ou dependeria da outra. Agora o ministro esclareceu que o projeto sobre reforma da renda tramita somente no ano que vem e há uma intenção
de um esforço concentrado no Congresso para votar o pacote de corte de gastos. Você acredita que a partir da entrevista dos ministros isso ficou esclarecido, vai diminuir um pouco a tensão, né, desta reação dos investidores, dos agentes de mercado, ou acaba que vai ficar tudo bagunçado mesmo como estava no dia de ontem? Infelizmente, eu acho que não endereça muito, porque a grande preocupação para a tramitação do ano que vem é que as medidas de compensação, elas não sejam aprovadas na mesma magnitude ou no tempo necessário para compensar o aumento da faixa de isenção. A grande preocupação em torno desse tema é que você faça uma medida que vai, de fato, reduzir receitas do governo, que é aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. Isso gera um aumento do déficit fiscal, que se não tiver uma compensação vira dívida pública, e como conversei, né, tem consequências sobre dólar e juros. Então, por isso é necessário ter a compensação. E, de fato, a Fazenda anunciou uma compensação aqui, mas essa compensação vai ter que tramitar no Congresso. E aí, politicamente falando, é razoavelmente compreensível que se tenha receios de que essas medidas compensatórias não sejam aprovadas na intensidade necessária. Que você não aumente, por exemplo, as alíquotas para as faixas de renda mais altas no ritmo que seja necessário, mas que, a despeito dessa compensação não ser aprovada, você ainda assim aprove uma isenção do imposto de renda para as faixas de renda menores. E aí você acaba criando um problema fiscal, porque você só aprovou a parte que reduziu receita e não aprovou a parte que aumentaria a receita para compensar. Como é que você fecha essa conta? Gerando dívida. Se você está gerando mais dívida, de novo, juros mais altos, dólar mais alto. Essa é a grande preocupação que veio com esse anúncio ser trazido agora de forma mais antecipada, contando com uma compensação que a gente tem uma certa preocupação que não seja tão certa assim.